Sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa noite, eu disse essa manhã que eu creio que, se o pregador não atrapalhar o que Deus quer fazer, é uma mudança de chave nas nossas vidas. Por quê? Porque o assunto em si, o tema que nós vamos tratar, ele é muito diferenciado, ele é muito importante para a nossa saúde espiritual. Nós vamos falar sobre o valor da aliança. O valor da aliança. Nós vivemos dias que, com certeza, as pessoas não têm valorizado os pactos, não têm valorizado as alianças, e as pessoas têm sido, sim, a gente tem notado isso, cada vez mais independentes, autônomas. O reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus não funciona dessa forma. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de aliança. Quem crê dessa forma aqui? Então nós vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que seja mais do que um discurso, mais do que uma palestra, mais do que uma mensagem, mas que seja uma palavra de Deus que vai tocar o nosso espírito e mudar a nossa história. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos e eu queria que você começasse a orar ao Senhor, ore ao Senhor e peça a Ele que venha falar com você nessa noite. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. E nós te pedimos que o Senhor possa trazer renovo, Senhor, no nosso espírito. Senhor, todo impedimento que nós temos e carregamos para entender o princípio da aliança, que o Senhor Deus possa, Senhor, nos dar graça nessa noite de entender aquilo que está no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação das trevas. Senhor Deus, que as mentes estejam, Senhor, prontas, Senhor, para receber aquilo que vem da parte do Senhor. Pai, que o nosso coração esteja como uma boa terra, Senhor, para receber a poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que nós pudéssemos ler juntos 2 de Samuel 21. Vamos começar no versículo 1 até o versículo 6. 2 de Samuel 21, do 1 ao 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Gebionitas. Então chamou o rei os Gebionitas e lhe falou. Os Gebionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinha jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos Gebionitas: que quereis que vos faça? Que resgate vos darei, para que abençoais a herança do Senhor? Então os Gebionitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: o que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limites algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu vos darei. Quando você vai no final desse capítulo, no final do versículo 14, a palavra do Senhor diz que depois disso, depois que aconteceu tudo isso, a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor se tornou favorável com a terra. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo uma fome que a Bíblia nos relata que já duravam 3 anos. E esse período de escassez, ele chamou a atenção do rei. O rei, ele viu, não é possível, primeiro ano com fome. E quando fala fome, gente, é porque com certeza havia seca na terra. A terra já não estava produzindo mais. E houve fome.
E o rei vem, começa a consultar o Senhor, glória a Deus por isso. Tem gente que as coisas estão acontecendo na vida deles e eles não percebem. Acontece uma vez, acontece segunda vez, vai acontecendo, as pessoas parecem que têm o que eu chamo de FDE. Sabe o que é FDE? FDE é falta de discernimento espiritual. A pessoa está sem nenhum tipo de discernimento, não tem sensibilidade nas coisas de Deus. E as coisas estão acontecendo, e ela não se dá conta. Perdeu a sensibilidade. Davi não, ele vai e consulta ao Senhor, e o Senhor vem e dá a resposta, porque nós servimos um Deus que tem boca, e o nosso Deus fala. Glória a Deus por isso. O Senhor falou com ele: a culpa de sangue sobre Saul. Foi um resultado direto do que ele tinha feito com esse povo, com os gibeonitas. E o nosso Deus, que é um Deus justo, um dos atributos de Deus, a justiça, ele não permitiu que a coisa continuasse dessa forma. E é importante que nós venhamos aprofundar aqui, o que passou, o que está acontecendo, quem são esses gibeonitas e por qual o motivo da situação chegar a esse ponto. E aí a gente tem que ir no Gênesis, a gente tem que ir lá no começo da história, e tudo isso, essa história começa no livro de Josué, capítulo 9, a partir do versículo 1. Só para que você entenda, Israel estava conquistando a terra, e Israel estava tendo várias vitórias, e as nações que estavam ali ao redor, eram 7 nações poderosas, elas entraram em concordância para resistir a Israel. Porém, esse povo, os gibeonitas, eles usaram outra estratégia. O que aconteceu, e eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 3, Josué capítulo 9, 3, diz o seguinte: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera a Jericó e com Ai, são 2 cidades, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas, remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. Foram ter com Josué ao arraial de Gilgal e lhe disseram, e ele e os homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois agora, aliança conosco. E aí eles começam a explicar, veja bem, nós viemos de uma terra longínqua, longe, e eles começaram aquela choradeira. Já viu quando você vai conversar com alguém e ele começa a derramar? Derramar aquela choradeira, aquela conversa que você sabe assim, sei não, hein, não sei não. E eles começam a falar, somos teus servos. Essa era, né, a estratégia, nós somos seus servos, nós ouvimos sobre o nome do Senhor, nós ouvimos falar da fama de vocês, nós ouvimos falar das vitórias que vocês tiveram no Egito. Interessante que eles foram bem estrategistas, porque eles falaram, nós ouvimos falar das vitórias que tiveram no Egito. As vitórias do Egito já tinham acontecido há 40 anos no passado. Eles não falaram das vitórias recentes, porque eles poderiam ser descobertos. Então eles citaram das vitórias passadas, e eles começam a falar com Josué e os seus líderes ali, falam assim, olha a nossa condição, olha aqui para o nosso calçado, olha aqui, nós saímos na nossa terra, é tão longe, que quando nós saímos nós tínhamos um Air Jordan, e hoje nós temos aqui essa sandália, essa havaiana, colocamos, lembra da havaiana, colocava um prego assim, lembra? Estava desse jeito, pegou as roupas mais velhas, aquelas só sucata mesmo, só aquelas mulambo, aquelas roupas deploráveis, sujas, e eles começam a chorar as mágoas. Olha aqui o nosso pão, olha o pão. Quando a gente tirou o pão, ele estava quentinho, aquele pão que você passa a manteiga assim, começa a derreter.
Agora olha como é que está a condição desse pão. Pão duro, pão velho, borolento, né, esmigalhado. Olha aqui a nossa condição. Não sei se você conhece alguém assim, vai conversando, vai derramando, né, vai derramando aquilo tudo que está acontecendo. Aí ele vai, nossas roupas, né, nós tínhamos aquela roupa fina e elegante, né, Louis Vuitton, quando nós saímos lá daquela terra longe. Hoje nós temos essa tranqueira, olha aqui como é que nós estamos. E eles começam a derramar, a falar, a tentar, né, usar de estratégia com Josué e seu povo. Aí no 14 nos dá aqui claramente qual foi a resposta de Josué sobre essa condição. Ele vem, a palavra do Senhor nos ensina que fala o seguinte: então os israelitas tomaram provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eles pegaram provisão, eles estavam ali com aquela choradeira, aquela situação terrível. Então eles pegaram de provisão, começaram a suprir, com certeza levaram esse povo para tomar um banho, para talvez, né, parar a barba, porque com certeza eles chegaram ali naquela condição deplorável, deram umas roupas para eles que eles pudessem se vestir, mas eles se esqueceram de consultar o Senhor. Josué concedeu, 15 diz o seguinte: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, e lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Aí no 16 diz que passaram-se 3 dias. Ao cabo de 3 dias, depois que tiveram feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Ou seja, eles não podiam tocar nesses homens mais, porque já tinha executado a aliança. Aí passou-se o tempo de Josué, eles começaram a morar ali com o povo de Deus, passou-se os dias de Josué, veio o período dos juízes, e foi um grande período. Entra depois o tempo dos reis, né? A monarquia começando com Saul. Isso aí nós podemos calcular de 340 anos a 450. Então, para fazer uma conta, para a gente ficar mais ou menos aqui no meio termo, mais ou menos 400 anos se passaram. E a Bíblia nós lemos juntos que Saul matou os gibeonitas. Ele reinou por 40 anos e ele foi atrás e começou a matar. Aí começa o reinado de Davi. Depois de tudo isso ter acontecido, e aí começa a haver esse período de escassez, esse período de seca, esse período, e Davi vem e consulta ao Senhor. Esse é o pano de fundo dessa história. E o que a gente entende disso? Eu queria que você entendesse, que você prestasse muita atenção no que eu vou falar com você. O nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não faz nada, absolutamente nada, se não for por aliança. Ou Ele está no meio, né, por meio da aliança, ou por causa de uma aliança, Ele se move. E às vezes a gente se esquece disso, porque nós vivemos num tempo que nós somos altamente independentes, autônomos, e nós nos esquecemos que é assim que Deus age. E eu quero nessa noite provar para você, quando nós vemos o que o Pai vem fazer, Ele vem estabelecer todas as coisas para que existisse a aliança, né? Depois você vem ver o Filho na cruz do Calvário, ratificando a aliança, confirmando a aliança, selando a aliança na cruz do Calvário, e você vê o Espírito Santo de Deus que vem para implementar essa aliança nos nossos corações, para que nós possamos ter entendimento e que nós possamos de fato levar a sério isso. Então Ele rege todas as coisas sobre, né, a unidade, o conselho e a aliança. E eu queria que nós pudéssemos lembrar qual que é o valor da aliança para Deus. Como é que Deus age no decorrer da história? Você vai ver que Deus chama Adão e Ele vem e faz uma aliança com Adão. Nós chamamos isso de aliança adâmica. Você vai ver que depois, não muito tempo depois, né, Ele vai na ordem sequencial,
cronológica da Bíblia, ele chama Noé, e também ele faz uma aliança com Noé. Nós chamamos isso da aliança noética. Ele vem e chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, já com 75 anos, e ele chama para que ele pudesse agora ter uma descendência, né, ter um povo, e ele vem e estabelece com ele uma aliança. Nós chamamos isso de aliança abrâmica. Ele chama também a Moisés, nós chamamos essa de aliança mosaica. Ele chama Davi, da mesma forma, nós chamamos isso de aliança, né, davídica. E todo ser, né, desses homens da Bíblia, você vai ver que Deus vem e começa a desenvolver uma aliança com essas pessoas. E nós servimos um Deus que não muda. Hebreus capítulo 8, ele fala que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então nós não podemos ver Deus, um Deus que está mudando no decorrer dos anos. Ele age dessa mesma forma. E eu queria que vocês pudessem ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você vê a história de Israel, o que está acontecendo, tudo, né? Vocês têm acompanhado os noticiários, eu tenho certeza. Vocês não pensem que, né, você vai ver que Israel está rodeado de nações que querem destruir Israel. Israel está ali ainda perseverando. Não pense porque Israel é um povo, né, cheio de bondade, cheio de virtude. Se você for numa cidade em Israel chamada Tel Aviv, você vai escandalizar o nível de devassidão, de pecado que tem naquela cidade. Deus tem a sua mão sobre a nação de Israel porque Ele tem uma aliança. E essa aliança, ela não está condicionada ao tempo, nenhum espaço. Você vê que no texto que nós lemos, passaram-se 400 anos. E o Senhor Deus, Ele foi lá e falou assim: há aqui sangue derramado, sangue inocente que foi derramado. Depois que vocês fizeram aliança, vocês foram e mataram os Gebionitas. E foi o que aconteceu. E outra coisa, outro exemplo aqui que nós podemos dar claramente é o casamento. Casamento hoje é tratado de uma forma absolutamente, assim, meio... As pessoas não dão a seriedade necessária ao casamento. O casamento é um contrato, mas é, acima de tudo, uma aliança. E o contrato está falando de questões que nós podemos lidar em nível interpessoal, com pessoas. Um contrato você pode mudar, você pode aperfeiçoar, você pode melhorar. Aliança não, aliança é algo que já foi estabelecido, foi ratificado. Ela não pode ser mudada. Pode-se, em alguns casos, né, se vê que a aliança é quebrada, mas a aliança ela não pode ser consertada. Eu tenho aqui 2 alianças. E quando você move a aliança aqui, você vê marcas. E toda aliança traz marcas. Uma aliança, ela me lembra do meu relacionamento com Deus. E a outra aliança, ela lembra do relacionamento com a minha esposa. Isso não pode ser alterado. Se eu tentar alterar aqui, se eu tentar mudar, não vai dar certo. Então, os contratos são mudados, né? Podem ser aperfeiçoados, a aliança não. Então, gente, eu queria que vocês pensassem comigo. Qual a diferença entre o contrato e a aliança? Eu queria trazer 3 aqui diferenças claras. A aliança requer que haja relacionamento, no contrato não. Contrato você contratou aqui, você muda, né? Pega outro, e ali a coisa vai acontecendo sem que haja relacionamento. Na aliança sempre vai ter a necessidade que haja relacionamento. A aliança não pode ser modificada, não pode ser alterada. O contrato sim. Você pode chegar num acordo, falar assim, vamos mudar esse contrato aqui que não está bom para as duas partes, vamos mudar isso. Isso pode acontecer. O que pode acontecer com a aliança, ela pode ser quebrada, mas já não aliança mais. O contrato, ele tem um cunho humano, entre relações entre pessoas. A aliança, ela é divina. O Senhor foi que constituiu a família, foi o Senhor que constituiu o casamento, foi o Senhor que constituiu a igreja. Isso é a ideia de Deus, isso não partiu da cabeça humana, da mente humana. Não foi um homem um dia que, né, amanheceu e falou assim, eu vou criar o casamento. Eu vou criar a igreja, eu vou criar, né, a família. Não, isso vem de Deus.
e porque Deus estabeleceu, o Senhor Deus é que define os termos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem estabelece é quem estabelece os termos, que define os termos. Por isso ele chama casamento de casamento, ele chama igreja de igreja, ele chama família de família. A partir do momento que nós, os seres humanos, tentamos dar nome ou redefinir, ressignificar aquilo que Deus já estabeleceu, nós estamos contrários à palavra de Deus, nós estamos contrários à vontade de Deus, nós estamos contrários, estamos andando contrariamente àquilo que Deus já estabeleceu. Agora, qual a diferença, qual a consequência das alianças? Você vai ter duas consequências. Uma consequência positiva, porque você está debaixo de uma aliança, de uma proteção. Essa consequência positiva nós chamamos de bênção. E você vai ter uma consequência negativa, e nós chamamos essa consequência negativa de maldição. Então, se nós somos fiéis e caminhamos, perseveramos, honramos a aliança que nós estamos, nós vamos andar num caminho de bênção. Quem está entendendo aqui? Quando nós viramos as costas, nós desprezamos, nós quebramos, nós vamos receber a consequência negativa, e a consequência negativa chama-se maldição. E eu queria que nós pudéssemos entender mais sobre isso. Bênção, a palavra original, barak, o favor de Deus, fala de paz, fala de prosperidade. A palavra maldição, começa com a palavra maldição, no original se chama xerém, algo condenado. É uma consequência negativa pela quebra da aliança. E isso é atemporal. O que é isso? Não tem a ver com tempo. Você viu aqui no exemplo que nós demos dos gibeonitas, o Antigo Testamento são sombras dos bens vindouros, então nós temos que olhar e prestar atenção. O que acontece? Quando é quebrado a aliança, independente do tempo que acontece, Deus, que é um Deus justo, Ele vai permitir que venha sobre aquele que quebra a consequência. Nós chamamos isso de maldição. Agora, Davi, ele, não entendendo aquele período de seca, de fome, de escassez, ele vai e busca a presença de Deus e ele tem a resposta. Agora, tem muita gente que está tomando pancada na vida. Tem muita gente que a sua casa, ela está recebendo pancada, e não tem esse discernimento espiritual para entender que Deus está falando com você. Quem crê que Deus fala aqui? Deus fala de diferentes formas. Deus fala através da palavra que chega até o teu coração. Deus fala através das circunstâncias que você está. Deus fala através de uma criança. Deus fala até através do animal. A Bíblia nos ensina. Quando a dureza do coração humano é tão grande, o Senhor falou com o profeta porque ele não estava entendendo. Deus já tinha falado com ele, então... A palavra do Senhor fala assim, se os homens não clamarem, até essas pedras clamarão. Ou seja, Deus é poderoso para fazer com que nós venhamos a entender. Só que o coração muitas vezes está endurecido, e a gente não quer entender. Então, tem coisas que acontecem na vida, e nós podemos chamar isso de, na nossa família, por exemplo, nós podemos chamar isso de recorrência familiar. O que é isso? É coisa que acontece... Acontece na minha família, acontece, por exemplo, divórcio. O avô divorciou, separou, naquele tempo não tinha divórcio ainda, chamava-se desquite. Aí a tia divorciou, separou, veio lá a outra tia também largou de mão, e vai acontecendo um atrás do outro. Assim, você vê assim, minha família está repleta disso, isso é impossível acontecer. Será que é coincidência? Será que é genético? O que está acontecendo? Mas é começar a observar o que está acontecendo na nossa própria casa. Às vezes, por exemplo, gravidez precoce. É muito difícil para uma mãe, muito difícil
ter a gravidez precoce. Às vezes a família tem que criar a criança, a jovem ainda não aproveita a sua adolescência, ela não aproveita a sua juventude porque ela tem a gravidez precoce. Isso acontece com a tia, aconteceu com a mãe, aconteceu com a avó, aconteceu, né, com todas as pessoas da família. Então a gente pode parar e falar assim, isso é coincidência, isso aconteceu. Ou a gente pode começar a observar a situação com um olhar um pouco mais, né, criterioso. Questão, né, sério, por exemplo, abortos vão acontecendo, aquilo começa a fazer parte da cultura familiar. Aconteceu com um, aconteceu com outro, vai acontecendo, com a família, com a tia, com a mãe, e aí vai, né? O alcoolismo, o avô bebia, o pai bebia, o sujeito bebe, o filho está bebendo já, e vai acontecendo. Aí a pessoa fala assim, pastor, isso chama-se genética. Já vem nos genes do sujeito, já é tendencioso a isso. Aí eu falo, eu até creio que é verdade, isso vem nos genes, já está no gene. Porém, você está contando um fato, você não está explicando a origem do assunto. A mesma coisa falar assim, ó, o menino nasce porque tem pai, o homem coabita com a mulher e nasce a criança. Então, é verdade, você está citando um fato que acontece, mas você não está trazendo a origem, você não está explicando como a vida começa. O máximo que você consegue fazer é trazer um fato real, verdadeiro do que acontece. E muitas vezes as pessoas querem explicar isso de forma que é algo genético. E não é suficiente. Não é suficiente. E a gente vê pessoas. Nós, pastores, oramos por pessoas e a gente vê claramente que é isso que está acontecendo nessa vida, não começou agora. Isso vem passando de gerações em gerações, de pai para com filho, e a gente vê, ou seja, a situação não é tão simples como as pessoas às vezes pensam que é uma oração que vai libertar numa situação tão séria, e tão assim, que leva a vida da pessoa é completamente transformada. Eu queria dar um testemunho meu, tá? Aconteceu na minha família, eu era bem pequeno, e eu saio da minha casa, eu nessa época ainda morava com os meus pais, depois eu fui levado para morar com a minha tia, com os meus tios, mas nessa época, né, eu morava com os meus pais, e aí eu vi o pessoal conversando ali na rua, os grupos de pessoas, e eu fui me inteirar, era um primo meu que tinha falecido. Ele caiu em depressão e ele foi atropelado na BR-040, presta atenção. Aí não passou muito tempo, eu tinha um tio meu, Geraldo. Meu tio era bem conhecido na minha cidade, porque ele era jogador de futebol, ele chegou até ir no Vasco, treinar no Vasco, depois ele passou, ele bebia muito, ele foi, né, ficou lá na concentração, e ao invés de ficar na concentração, ele foi para outra concentração, e eles tiveram que dispensá-lo. Aí depois do Vasco ele foi para o Olaria, que era outro clube lá do Rio de Janeiro, né, não é? E aí já também queimou o filme dele no Olaria, aí voltou para a minha cidade, era bem conhecido. Passou um tempo, meu tio dava bastante trabalho com a questão do alcoolismo, também foi atropelado, depois de ser atropelado 2 vezes, na terceira vez ele foi. Buf! Passou-se não muito tempo, aí você vai, mas isso é coincidência, né? Aconteceu com o primo, aconteceu com o tio. Passou-se um tempo depois, a irmã desse sujeito, né, desse que eu falei primeiramente, que tinha sido atropelado, ela pegando carona para ir para Juiz de Fora, também foi atropelada na BR-040. Pastor, coincidência, vai acontecendo, né? Também com a questão do alcoolismo, aconteceu a mesma coisa. Quando eu saí para morar com os meus tios, a minha mãe separou do meu pai por causa do alcoolismo, ela foi para São Paulo e meu pai ficou morando em Conselheiro Lafayette, só. Um dia, me lembro, eu tinha 13 anos de idade, eu estava na escola e bateu o diretor na porta e falou assim, você precisa ir na diretoria. Filha, o que eu fiz outra vez? Já deu pau, já fiz alguma coisa errada.
Aí fui na diretoria e falei assim, tem um pessoal seu aí, seus parentes, eles estão aí para conversar com você. Aí quando eu fui, tinha um pessoal, né, meus parentes, foram lá e falaram assim, pega suas coisas, nós vamos te levar. Aconteceu algo, queria que você soubesse. E aí, quando eu cheguei na minha casa, eles começaram a conversar, falaram assim, ó, infelizmente, o seu pai faleceu e ele foi atropelado também na BR-040. E aí a gente fica pensando, mas será? Mesma coisa aconteceu com um, aconteceu com o outro. Passou-se algum tempo, tá? Não muito tempo. O meu irmão veio morar comigo na América. Ficou aqui um bom tempo. E depois ele desistiu, falou assim, eu vou embora, já não aguento ficar nesse lugar mais. Eu falei assim, não vai, rapaz, fica aí. Para que você vai no Brasil? E aí ele temou e foi. E aí ele arrumou um jeito lá, comprou uma moto. Também sofreu um acidente, foi atropelado com a moto. Veio a falecer depois, um tempo depois. Então, por que eu estou contando isso, gente? E uma questão tão pessoal minha? Porque é uma realidade. E talvez na sua família não tenha essa questão que teve na minha, mas a sua família talvez é outras coisas que estão pegando. E a gente acha e vai tratando isso de forma natural, que isso vai acontecendo, isso é parte da vida, é coincidência. Eu pelo menos não creio dessa forma. A Bíblia, ela está aqui claramente para nos mostrar que existe consequência quando há uma quebra de aliança. E toda quebra de aliança traz consequência. O que aconteceu com Adão? Quebrou a aliança e hoje nós sofremos as consequências. Por que nós temos a morte no dia de hoje? Por que nós temos a velhice? Por que nós temos, né, todas essas mazelas que nós lidamos diariamente? É porque nós estamos lidando consequência da queda do homem Adão. Trouxe consequência ou não? Então nós estamos lidando. Então você vê claramente que houve, através dos anos, né, a maldição passou. E hoje nós temos que lidar com isso. Começou a surgir abrolhos, espinhos e abrolhos. Né? A própria terra sofreu a consequência da queda. Quando você vê o que aconteceu com Abraão, é tão real isso, gente, tão real. Você vai ver que Abraão, ele não esperou, ele tinha uma aliança com Deus. O Senhor falou que ia multiplicar a descendência de Abraão como as estrelas do céu, como a areia do mar, uma promessa. Mas ele não esperou. O que ele vai? Ele coabita com uma das suas escravas. Ele tem um filho chamado Ismael. E esse filho é o pai de todas as nações muçulmanas. Hoje você liga a televisão, o seu computador, e você vê as consequências. O que aconteceu? Porque aquele homem quebrou, né, aquilo que o Senhor Deus tinha falado com ele. E a gente vê, né, a coisa é recorrente na palavra de Deus. Quando você vê, a Bíblia conta a história do rei chamado rei Josafá. Homem de Deus, homem reto, homem que fazia o que era reto diante do Senhor. Mas ele vai, esse rei, ele entra numa aliança com Acabe. Você sabe quem é Acabe? Acabe era o marido de Jezabel. A Geza. A Geza era carne de pescoço, tá? Matava só de olhar assim, ela estava matando. E ela tinha os seus profetas, os profetas de Baal, para ajudar o negócio na diabrura dela. E esse sujeito, aqui, homem de Deus, entra em aliança com esse rei Acabe, e eles fizeram um acordo que eles iam para a guerra. E aí eles iam para a guerra juntos. E aí o Acabe, ou seja, o Acabe foi disfarçado. E o rei Josafá, ele coloca os trajes de rei. E aí quando o povo da Síria viu o rei Josafá, eles se reuniram, eles entraram em acordo, falaram assim, não vamos fazer nada, nós vamos para cima do rei, que se a gente matar o rei, a gente dispersa o exército. Só que não era o rei Acabe, era o rei Josafá, e quase que ele morre. A Bíblia diz que ele pediu socorro, ele gritou, e o Senhor vem e livra ele. Mas o Senhor, depois disso, do livramento, o Senhor levanta o profeta Jeú, vai lá e fala com ele, o que foi que você foi fazer aliança
com Acabe. Interessante, né? Ele era um homem de Deus, mas ele tinha essa tendência, ele tinha esse grande defeito. Passa-se um tempo, está lá em 2 de Crônicas, capítulo 18, 28. Depois ele faz de novo. Depois, no final da sua vida, ele faz aliança com outro rei, Azaquias, e ele entra em acordo com esse rei, que era contra os conceitos de Deus, né? Esse rei, ele queria fazer uma frota de navios. E o Senhor Deus foi lá e não permitiu que houvesse navios, quebrou os navios, afundou os navios e ainda chamou o profeta e falou: como é que você faz isso? O que você está fazendo aliança com o ímpio? O que você está fazendo aliança com aqueles que não temem a Deus? E agora eu queria que a gente pensasse nisso na nossa vida. Eu queria que você trouxesse essa realidade para a sua história. Homem de Deus, chamado por Deus, mulher de Deus, chamada por Deus, gente que tem um destino, tem um propósito, gente séria, porque Deus, né, ele agiu na sua vida. Glória a Deus por isso. Deus te chamou e Deus tem cuidado de você. Deus tem, né, cuidado dos seus passos, para que você não tropece, para que você não erre o caminho. Mas, muitas vezes, nós desprezamos a aliança do Senhor, nós desprezamos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nós desprezamos o conselho de Deus, e entramos em todo tipo de aliança, fazemos aquilo que parece melhor aos nossos olhos, e vamos levando a vida assim, e estamos esquecendo que há consequência. E nós falamos aqui qual é a consequência daquele que entra, né, em aliança que não é agradável ao Senhor. Nós temos um contexto aqui na América, que nossos irmãos brasileiros, eles não passam por isso, mas nós passamos. Infelizmente, muita gente está caindo nessa cilada do inimigo e a sua vida tem sido destruída espiritualmente. Ele não consegue reerguer mais, porque ele entrou em aliança. O que está mais acontecendo nos nossos dias, para que tenhamos uma vida mais mais tranquila aqui na América, para que possamos ter, né, um futuro melhor, para que a nossa família, e tudo isso tem, né, as suas relevâncias, a gente, para ter algo melhor, a gente começa, eu falo a gente, como povo brasileiro, entrar em casamentos que não são da vontade do Senhor. É o fake. Você já conhece alguém que foi para o fake aí? Levanta a mão, não. É o fake wedding, é o casamento fake. Vai lá, eu vou casar, mas é um casamento mais ou menos, né, pastor? Você sabe, não um casamento, né? A gente só vai falar que está casado, mas não vai ter nada, tá? Não vai ter nada assim, não tem relação, não tem nada. Só vai dar uma grana, e aí depois de eu dar uma grana, aí vai passar 2 anos, aí a coisa está tudo normal de novo. Eu vou ter o meu papel, a pessoa vai seguir a vida dela e a coisa vai continuar. Só que a gente esquece que a palavra de Deus, aquilo que Deus faz, o Senhor Deus, Ele não tem memória curta como nós temos. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Pastor, mas isso tem a ver, a palavra do Senhor nos ensina lá em Gálatas, capítulo 3, 15, o seguinte: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Está lá, para que vocês leiam. Mesmo que seja humana, meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou ninguém acrescenta coisa alguma. Pastor, mas isso é muito sério. É seríssimo, irmão. E quanto mais a gente for levando a vida assim, desprezando as alianças do Senhor, desprezando aquilo que Deus está fazendo, e como Deus atua, como é a dinâmica do reino de Deus, a gente vai atropelando princípios espirituais, e a nossa vida ela começa a ficar uma vida sem rumo, sem direção, e nós abrimos brechas no mundo espiritual, para que o inimigo das nossas almas tenha legalidade para falar: isso aqui é seu servo, foi chamado por você, ele está assim, debaixo dessa aliança, dessa cobertura, mas olha como ele lida com a aliança. Ele está desprezando a aliança do Senhor. E aí, gente,
Se a gente for analisar a nossa história, a nossa vida, aquilo que aconteceu, não somente na nossa história, mas na vida, né, dos nossos familiares, daquilo que veio antes de nós, é necessário que chegue um ponto que um homem, uma mulher de coragem, gente que é séria com Deus, fala assim: isso aconteceu na minha vida, porque aconteceu na vida dos meus pais, dos meus avós, mas eu creio que até aqui parou. Por quê? Porque teve alguém que, né, recebeu a mensagem do Evangelho e ele não quer mais permitir que isso continue acontecendo, porque ele entende que ele tem filhos e os filhos também precisam receber. Eles vão receber, ou o seu posicionamento vai fazer a diferença ou não na vida dos seus filhos. Então, pastor, o que é que eu faço? Eu estou meio enroscado, acho que isso aconteceu, se não aconteceu na minha vida, está acontecendo na vida aconteceu dos meus familiares, eu estou lidando com as consequências disso na minha vida. A primeira coisa, preste atenção nisso, isso aqui é crucial para a nossa vida, crucial, isso aqui muda a chave, se a gente entender isso. Nós temos que estar debaixo da aliança. Olha para o seu irmão assim, olha assim no olhinho dele assim, ó. Fala assim com ele: você não pode ficar solto. Não pode ficar solto, irmão. Não pode andar assim solto pelo vento. Assim. Nós temos que entrar, por isso que nós insistimos, nós falamos, né? O Emerson tem falado, eu tenho falado aqui, porque as pessoas elas são muito desvinculadas. Elas não querem ter compromisso, elas não querem estar debaixo dessa proteção, dessa cobertura espiritual que é tão necessário para que nós possamos vencer. Aí anda solto, anda assim, sem lenço, sem documento, sem entender que o mundo espiritual está agindo. E a gente precisa. Ou seja, Davi é um homem de Deus, gente. Davi, a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Eu não questiono a sua espiritualidade, eu não questiono, né, a sua vida e o seu chamado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é necessário, como ele, né, se posicionou, ele teve discernimento espiritual, é necessário uma etapa da nossa vida de a gente falar assim: tem uma coisa errada aqui na minha história, isso tem que mudar, isso aqui, esse legado não vai ser passado para os meus filhos, isso vai parar em mim, porque eu entendi, e eu estou debaixo dessa cobertura, eu estou debaixo da aliança, eu entendi aquilo que Deus falou comigo. E eu vou andar nessa verdade, eu vou andar na presença do Senhor. Então, você, eu, todos nós precisamos estar debaixo da aliança do Senhor. Eu quero ler para você o que está lá em Hebreus capítulo 9, 15, que diz o seguinte: por isso mesmo, Ele, falando de Jesus, Ele é o mediador da nova aliança, a fim que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos ter esse relacionamento com Cristo Jesus. Ele não pode ser somente o meu Salvador, Ele tem que ser o meu Senhor. Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Ele tem que ser aquele que, quando eu falo de Senhor, aquele que te orienta, aquele que te orienta para a direita, para a esquerda, aquele que fala para você parar, você para, aquele que fala para você andar, você anda, aquele que te dá direção em tudo que você faz na vida. Essa independência das coisas de Deus tem que deixar você. A gente não pode andar dessa forma mais. A palavra de Deus fala que nós somos servos de justiça, gente. E quando você vai nos originais, é escravo. Com a questão de ser politicamente correta agora, na maioria das traduções fala servos, mas na verdade, no original, é escravos de justiça. Ou seja, nós somos comprados por Deus, para Ele, e agora nós temos que viver por meio dEle, para Ele. São todas as coisas que a palavra de Deus nos ensina. Então, esse relacionamento casual com Deus, isso não é bom, isso é enganoso.
isso faz com que as pessoas creiam que estão debaixo da aliança e verdadeiramente não estão. Por quê? Porque são frequentadores de igreja, mas não são íntimos do Senhor. Então, o que eu quero chamar a atenção nessa noite é que nós precisamos virar a chave da nossa vida. E já não sermos tão casuais com as coisas de Deus mais. Se você creu no Senhor Jesus, e Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, que você possa de fato entrar nessa aliança. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque a partir do momento que você ouve aquilo que Deus está falando, mas você não se submete ao senhorio do seu Senhor, a nossa situação está cada vez mais complicada. Porque você já não é inocente mais. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nós chegamos à luz e recebemos palavra, a ignorância já não existe mais. Então o que nós temos que ter é fé para entrar debaixo dessa aliança, desse comprometimento com Deus. E aí fala que Ele é o mediador. Quem é o mediador? Cristo. E Ele fala aqui nesse texto sobre a primeira aliança, a lei e tudo o que aconteceu antes. O Senhor vem e chama tudo isso, né? Essas alianças que eu citei uma por uma aqui, o Senhor vem e coloca todas e chama isso da primeira aliança. Depois Ele fala sobre a nova aliança, ou seja, a provisão de Cristo, o que aconteceu na cruz do Calvário, o pagamento da dívida que era minha, que era sua, e o Senhor vem para nos perdoar, o Senhor vem para nos redimir. Quem que Ele vai perdoar? Quem que vai redimir? Ele vai perdoar, Ele vai redimir os chamados. Eu e você, que fomos chamados para ter e desenvolver esse relacionamento com Deus. Agora, chega um ponto que nós precisamos querer estar nessa aliança. Pastor, eu já sou crente há 30 anos, 20 anos. Talvez seja. Mas a pergunta é, nós estamos andando debaixo dessa aliança. Nós estamos, de fato, porque a palavra de Deus nos ensina, eu queria que você fosse comigo lá, e é o ponto número 2 aqui, lá em Romanos capítulo 8, você tem que estar agora protegido em Cristo Jesus. O único caminho, né, para essa aliança é você estar em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão aonde, gente? Vou repetir para você mais uma vez. Agora, pois, agora já não há nenhuma condenação para os que estão debaixo dessa aliança, aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-os, né, da lei do pecado e da morte. Então nós recebemos da parte de Deus livramento, cura, restauração. Nós recebemos da parte do Senhor o Filho, para que ao invés de você e eu ir lá para a cruz, pagar aquele preço que era meu e seu, o Senhor Jesus pagou por nós. Agora esse sacrifício ele tem que ser abraçado, a gente tem que de fato levar a sério aquilo que Deus fez por nós e querer estar debaixo dessa aliança, estar debaixo daquilo que Deus, né, da bênção que Ele entregou para nós. Por quê? Porque Ele se fez maldição no seu lugar. Ele se tornou maldito, o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Sério isso, gente? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o pecado que nos traz a paz. Já imaginou o que Ele fez por nós, gente? Então isso deve ser levado assim, uma seriedade muito grande. E eu queria que você pudesse pensar nisso e saber onde você está, onde você vai se posicionar, não somente para a proteção sua, mas a proteção dos seus familiares. Porque em toda família, em toda casa, o Senhor começa com um. Você pode testificar? Sempre tem um, gente, tem um. Eu não sei se você foi o primeiro, mas o Senhor sempre coloca o dedo e fala, é você que vai começar uma grande obra na sua casa, é através de você que eu vou
tocar os seus filhos, é através de você que eu vou tocar os seus irmãos, é através de você que eu vou tocar os seus pais, é através de você, não é porque você é melhor do que os outros, porque aprove o Senhor te chamar. E quando nós entendemos isso, nós nos posicionamos para que toda maldição familiar, toda herança, tudo aquilo que não procede caia por terra e comece uma história nova na nossa vida. E eu queria saber nessa noite se nós temos aqui pessoas corajosas. Eu queria chamar o pessoal do louvor para que a gente possa começar a encerrar. Pessoas corajosas que entenderam o plano de Deus, entenderam o posicionamento de Deus na sua vida e aquilo que você foi, de fato, chamado para fazer. Porque às vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer automaticamente. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Não vai acontecer automaticamente. A palavra de Deus se manifesta quando encontra um homem de fé, uma mulher de fé que vê a história, o cenário de caos da sua família, da sua casa, e fala assim: eu vou me posicionar, eu vou me posicionar. Eu sei que o divórcio talvez está batendo na porta, mas em nome de Jesus eu não vou admitir isso na minha casa. Talvez a doença está batendo na sua porta, mas você fala assim: em nome de Jesus, eu vou me posicionar. Isso aconteceu no passado com os meus familiares, mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer mais. Em nome do Senhor Jesus, toda maldição familiar vai ser quebrada, porque a palavra de Deus me ensina que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos que estar em Cristo, glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé.